E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos falar sobre pincéis. Tenho certeza que você sabe. Meu filho! Oh, minha mãe! Acabou passando vídeo, mãe. Acabou passando vídeo. Vai ser aqui o meu ajudante. Deixa ele aqui. Então, eu acredito que assim como eu, você sabe o quanto os pincéis são super importantes para a execução de uma maquiagem incrível. Eu recebi várias mensagens no Instagram de seguidoras pedindo para eu fazer este vídeo, falando sobre para que serve cada pincel. E na hora que eu estava planejando esse vídeo, eu fiz melhor. Eu vou indicar para vocês os pincéis que vocês realmente precisam ter em casa, que vão te ajudar a fazer uma maquiagem também incrível. Então, vamos embora pro vídeo de hoje. Bom, eu vou começar falando sobre os pincéis para a pele, tá bom? Que são aqueles pincéis que vão te auxiliar na hora de aplicar contorno, na hora de aplicar pó, na hora de aplicar base, corretivo. Vamos começar com os pincéis para aplicar base no rosto. Bom, eu tenho esses três aqui, ó, que são dois kabukis. Kabuki são esses pincéis assim, ó, retinhos. Estão vendo como ele é? Ó, ele é retinho aqui. Deixa eu mostrar assim. E ele ajuda muito na hora da aplicação da base, ó. Eu tenho esse que ele é o topo reto. Eu tenho esse aqui que o topo dele é chanfrado, ó. Chanfrado que a gente fala é quando tem esse cortezinho aqui, ó. Tá vendo? E ele ajuda muito, principalmente nessa área aqui, ó, na hora de aplicar na área perto dos olhos. Eu gosto muito desse pincel. E temos também o pincel língua de gato, que também serve para aplicação da base. Mas eu particularmente não gosto muito de aplicar base com este pincel, tá? Eu prefiro muito mais usar o pincel kabuki, que eu acho que a finalização dele na pele fica muito melhor. Agora eu venho para os pincéis acho que mais conhecidos, né, por todo mundo, que são os pincéis de pó, que são aqueles pincéis bem grandões, tá vendo? Eles são justamente para aplicar o pó no rosto. O nosso rosto tem vários espaços, né? Então esse pincel, por ele ser grande, ele consegue alcançar principalmente aqui na área da bochecha, ó, tá vendo? Ele consegue alcançar toda a área do rosto, porque já pensou? Um pincel bem pequenininho, você tem que passar várias vezes o produto para poder passar no rosto todo o pó. Próximo pincel é o pincel para blush, para aplicação de blush, que é justamente este pincelzinho aqui, ó. Ele é chanfrado também, vocês estão vendo que ele tem esse cortezinho aqui? Por quê? Porque ele vai facilitar na hora de você fazer a aplicação aqui, ó. E é por isso que há uma diferença gigantesca entre o tamanho do pincel de pó e o pincel para o blush. O pincel de blush ele é bem menor, olha só, comparando. Ele é bem menor para que o blush não fique fora do lugar que ele deve ficar. Ó, bem aqui certinho. Aí não passa muito pra cima, nem muito pra baixo, porque ele tem um tamanho ideal. O próximo pincel que eu tenho é esse daqui, da Ruby Rose. Ele é para contorno em pó. A verdade é que hoje no mercado existem também aqueles outros pincéis que eles são achatados, assim, ó, para encaixar direitinho e fazer o contorno. Mas eu particularmente nem comprei aquele pincel porque eu não gostei muito. Eu particularmente gosto mais de fazer o esfumado do contorno com o pincel de blush também, tá? Porque eu acho que ele também encaixa super certinho, ó, tá vendo? É o ideal. E aqui eu utilizo esse pincel com duas finalidades. Tanto para fazer o contorno também, que ele fica muito bom porque ele é bem pequeno. Aqui, ó, também nessa área, quanto para fazer aqui no nariz, porque é só apertar aqui no meio, ó, e fazer o contorno. Próximo pincel, pincel para aplicação de corretivo. Eu tenho essas duas opções aqui. Esse daqui é o pincel cônico, tá vendo? Porque ele vai encaixar certinho aqui nessa área, tá vendo? E tem esse daqui que é o língua de gato também, pequeno, tá? E ele também encaixa muito bem na hora de aplicar o corretivo aqui embaixo. E principalmente na hora de delimitar a sobrancelha, tá? Aqui, ó, você vai fazer a delimitação, ou até mesmo quando você for aplicar o corretivo na pálpebra e você vai esfumar um pouquinho com o pincel e depois vem com a esponjinha. Mas isso é um outro vídeo, né? Que eu já tô querendo fazer maquiagem com vocês. O que eu mais uso é esse pincel aqui, língua de gato, pequeno. Ele ajuda muito na hora da aplicação do corretivo.
preventivo. Agora a gente vai para os olhos. Quais são os pincéis para os olhos? Para você fazer aquele olho bem bonito, bem chamativo, com aquele esfumado que a galera pira, né? Bom, eu vou começar por esse pincel aqui. Ele é desse tamanito aqui, tá vendo? Sabe para que ele serve? Para aplicar a sombra. Pegou a sombra e aplicar, depositando a sombra na pálpebra. O próximo pincel é um pincel de esfumar, que é esse daqui da Ruby Rose, tá? Ele serve justamente, como já foi falado, para esfumar a sombra. Depois que você aplicou a sombra nos olhos, você vem com ele e vai esfumando aquela sombra que você aplicou, tá bom? Para não ficar marcado. Agora vem esse daqui, que também é de esfumar, só que ele é menor em quantidade de cerdas. Cadê meu? Tá vendo? E ele é menor também em comprimento, tá? Na hora que você for fazer aquele esfumado só no côncavo, ele ajuda muito por conta do tamanhinho dele, tá? E ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Esse foi um dos primeiros pincéis que eu encontrei há muitos anos atrás. Eu tenho esse pincel há séculos, a verdade é essa. E eu não sabia para que servia. Ele é um pincel lápis, tá bom? Ele pode te ajudar a fazer o cantinho da lágrima, ele pode te ajudar a fazer alguma marcação na hora de aplicar sombra, ele pode até mesmo te ajudar a fazer aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele te ajuda bastante. Próximo pincel também é um pincel de esfumar, que é esse daqui, só que ele é o maiorzão de todos, né? Ele ajuda, na verdade ele é o primeiro a ser utilizado, ó, tá vendo? Ele é o maior de todos. Ele deixa um esfumado muito, muito, muito lindo. Mas você precisa prestar atenção porque por conta do tamanho dele. Se seu olho for pequenininho, vai passar na sua sobrancelha. Você vai tentar esfumar e quando tu vê, tu já tá passando em cima da sobrancelha, porque ele é bem grandão, tá vendo? Mais um pincel que também é pra esfumar é esse daqui. Esse aqui é da coleção da Mari Saad, que eu comprei também já tem um tempo, tá? E ele é um pincel de esfumar, porém ele é chanfrado, tá vendo como ele tem o recorte aqui, ó? Ele é chanfrado. E eu gosto muito de utilizar ele pra fazer aqui no final, ó. Sabe? Fazer aquele esfumado diagonal, ele ajuda muito na hora de fazer esse esfumado. Próximo pincel é esse daqui, que eu chamo de pincel de precisão, tá bom? Na hora de passar aqui na parte inferior dos olhos a sombrinha que você quer. Às vezes, se você quiser começar a sua maquiagem passando uma sombra somente no côncavo, para depois você esfumar, esse pincel é ótimo também e ajuda bastante. Assim como também pode aplicar aqui no cantinho da lágrima a sua sombra. Ainda falando de olhos, este pincel é o principal. Pincel chanfrado. Ele ajuda muito você na hora de fazer a sua sobrancelha. Na verdade, ele é o seu amigo, ele é o seu número 1 de pincel que você precisa ter, tá bom? Outra coisa também que o pincelzinho chanfrado faz é justamente o delineado gatinho. Ok? Próximo pincel é esse daqui, ó, que eu gosto muito, que é da Ruby Rose. É justamente para fazer a iluminação do rosto, tá? Ele encaixa certinho aqui, ó, nas áreas que precisa ser iluminada. E até mesmo você consegue esfumar bastante o iluminador para não ficar marcado no seu rosto, ó. Ele encaixa direitinho nos lugares onde precisa fazer a iluminação. Por último, este pincelzinho aqui, ó, que é o pincel vassourinha, que também muita gente não gosta desse pincel, muita gente nem usa, muita gente joga fora. Esse pincel serve justamente para fazer a limpeza aqui embaixo, ó. Se você estiver fazendo os seus olhos e cair alguma sombra no rosto, na pele, é com esse pincel que você vai fazer a retirada daquele pó ou até mesmo daquela sombra que caiu no seu rosto. E esses são os pincéis que eu trago pra vocês hoje, tá? A gente sabe que o mercado tá cheio de pincéis novos, né? Cheio de pincéis que servem pra tanta coisa que às vezes a gente não olha e não sabe nem pra que serve. Mas esses são os pincéis mais conhecidos que geralmente as pessoas compram e utilizam, tanto o maquiador quanto as pessoas que realmente gostam de maquiagem, né? E pra finalizar esse vídeo, eu trago pra vocês 11 pincéis que você realmente precisa ter na sua casa. O primeiro é o pincel para a base, né, que é o kabuki. O segundo é um pincel para o pó. Basta um pincel, tá, mana? Não exagera. O pincel para blush, porque com ele você pode fazer tanto a aplicação do blush, como também fazer o contorno do seu rosto. O pincel para aplicar iluminador. Um pincel para esfumar. Esse pincel aqui para esfumar, mas só que com as cerdas menorzinhas que você vai poder fazer o seu côncavo.
pincel chanfrado, sem dúvida você vai precisar ter. A escovinha também pode ser uma boa, tá? Você tem em casa e ela é super baratinha. Próximo pincel é o pincel de aplicar sombra, né? Aquele pincel que eu mostrei pra vocês aqui, que você vai depositando a sombra nos olhos. Próximo pincel, o pincel de precisão, que é aquele que vai te ajudar na hora de aplicar a sombra nos cílios inferiores. Por último, mas não menos importante, o pincel língua de gato pequeno. Na hora de aplicar o corretivo nos olhos, na hora de aplicar o corretivo na pele, ele vai te ajudar muito. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se você caiu aqui do nada, de paraquedas, se me conheceu agora. Se inscreve no canal. Nos comentários, aproveita e fala aí qual é o vídeo que você quer ver aqui nesse canal. E fale pra mim quais são os pincéis que você tem na sua casa, que eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!